Hoje nós vamos dar um salto na evolução humana, né? Na aula anterior, nós falamos do Australopithecus afarensis, que tem aí entre 3 milhões e 4 milhões de anos. Vimos que ele ainda apresenta uma feição aproximadamente chimpanzóica, digamos assim, né? E agora nós vamos começar a trabalhar, finalmente, com o gênero Homo. E já explico que entre 3 milhões e 2 milhões tem aí um certo vácuo, né, de fósseis. Por falta de candidato melhor, a gente diz que o gênero Homo veio do Australopithecus afarensis. Mas é possível, na medida que nós encontrarmos mais fósseis entre 3 milhões de anos e 2 milhões de anos, né, é possível que esse quadro venha a mudar, mas de qualquer maneira o afarensis é um bom candidato para ser o ancestral do gênero Homo. Olha aqui, estou no caso dos primeiros Homo, eu estou aqui com 2 crânios, olha que beleza, 2 crânios quase completos de uma mesma espécie, que é o Homo habilis, né? E ele de fato já apresenta agora inequivocamente, né, uma maior semelhança com o Homo sapiens. Uma coisa muito interessante no Homo habilis, e é uma das razões pelas quais ele é classificado no gênero Homo, não só classificado como seria o primeiro representante do gênero Homo, é o fato dele ter já uma expansão craniana significativamente maior do que um chimpanzé, né? Nós vimos lá no afarensis que ele tinha uma capacidade craniana de cerca de 450 centímetros cúbicos, basicamente a capacidade craniana de um chimpanzé. Aqui nós estamos trabalhando com uma capacidade craniana de cerca de 650 centímetros cúbicos de cérebro, né? Além do mais, como vocês podem ver também, né, há um certo encurtamento do neurocrânio e o crânio se torna mais vertical. A face já está mas bastante retraída em relação ao chimpanzé e em relação aos hominíneos anteriores. Quando a gente vai para a dentição, é bastante humana, né? Os dentes são pequenos e aqui o canino também tem o mesmo tamanho dos outros dentes e, portanto, você não encontra mais aquele espaço, né, que nós chamamos de diastema. E o desgaste do canino é na ponta do canino e não do lado do canino. Bom, o que nós sabemos sobre o tipo de locomoção desse Homo habilis? Infelizmente, tem muito pouco material pós-craniano que a gente possa atribuir ao Homo habilis. E isso torna difícil fazer inferências, que era bípede, não há dúvida, está aqui o forame magno entrando por debaixo do crânio, né, em ambos os espécimes, né, mas a gente precisa saber qualificar que bipedia era essa, né? Será que ainda era aquela bipedia facultativa, onde você tinha uma associação entre bipedia terrestre e uma grande capacidade de trepar em árvores? Ou será agora que já é uma bipedia estritamente terrestre como a nossa? Por isso que nós temos que ir para o material pós-craniano. E é extremamente pobre o material pós-craniano associado aos crânios de Homo habilis. Aqui eu tenho que fazer uma observação, na verdade isso serve para tudo que a gente falou e para aquilo que a gente ainda vem a falar. É muito difícil, muito raro na paleoantropologia você encontrar esqueletos inteiros, né? Ou quase inteiros, como foi o caso da Lucy, como vai ser o caso que a gente vai ver a próxima aula, que é o garoto do Turkana. Mas, na verdade, você encontra esses ossos, às vezes, muito espalhados. Então, eu vou dar um exemplo. Você encontra um crânio aqui de Homo habilis e você encontra a 500 metros de distância
um fêmur ou um húmero, não é? No mesmo estrato geológico. Então você assume, é uma simplificação imensa, mas você assume que aquele fêmur que você encontrou pertence à mesma espécie que o crânio que você encontrou, só porque eles estão no mesmo estrato geológico. Mas isso é muito arriscado, porque e se existiam 2 ou 3 espécies vivendo contemporaneamente na mesma região? Por isso que eu digo que assim, há muito material pós-craniano, mas é muito difícil associar o pós-craniano com o crânio. Mas voltemos ao Homo habilis. Por que ele foi chamado de Homo habilis? Ele foi chamado de Homo habilis porque quando ele foi descoberto na Tanzânia, na famosa Garganta de Olduvai, pelo famoso casal Leakey, né, Mary Leakey e Louis Leakey, ele foi encontrado associado a ferramentas de pedra lascada. Essas pedras lascadas encontradas em Olduvai foi chamado de indústria olduvaiense. Né? Aqui está um núcleo de onde saíram lascas e aqui estão as lasquinhas que eram produzidas por lascamento direto. Muito bem, o nome habilis vem, seria o homem fabril, né? Ou o homem com capacidade de fabricar. Exatamente porque ele foi nos mesmos níveis que os Leakeys encontraram o crânio, eles também encontraram essas ferramentas de pedra lascada. Hoje, o quadro se modificou. Não dá mais para usar a capacidade de fabricar ferramentas para definir o Homo habilis, ou para definir o início do nosso gênero. Por quê? Porque nós já temos ferramentas encontradas também na Etiópia com 2,6 milhões de anos. Né? Só para recordar, isso aqui tem por volta de 2 milhões de anos. Essas ferramentas da Etiópia têm 2,6 milhões de anos e agora, há cerca de 3 meses, 4 meses, foi descrita, né, uma nova indústria de pedra lascada no Quênia. Então hoje nós sabemos que é possível que os hominíneos tenham começado a lascar a pedra há cerca de 3 milhões de anos, ou seja, isso precede em muito o surgimento do habilis. Né? Eu disse que esses exemplares aqui sobre a mesa têm por volta de 2 milhões de anos. Existe algum material na Etiópia que sugere uma antiguidade aí de 2,3, 2,4 milhões de anos. Então, é possível que futuras descobertas de fósseis mostrem que o gênero Homo é mais antigo do que 2 milhões de anos. Mas tudo parece indicar que a fabricação de ferramentas de pedra lascada antecede a origem do gênero Homo. Ou seja, não podemos mais, vou repetir, usar como critério, né, a classificação de um fóssil como Homo, simplesmente porque ele está associado a uma indústria de pedra lascada. Mas eu quero voltar na questão da bipedia do Homo habilis. Né? Como eu disse, já que ele é um representante do gênero Homo, será que ele já tem a nossa bipedia estritamente terrestre? Não. Os poucos materiais pós-cranianos encontrados associados ao Homo habilis, volto a enfatizar que é muito pouco material, mas esse pouco material mostra que ele também ainda mantinha uma bipedia facultativa. Então também não dá para usar como critério para definir a origem do gênero Homo pela bipedia estritamente terrestre. Alguns autores, principalmente o professor Bernard Wood, lá dos Estados Unidos, ele acha que nós deveríamos usar como critério para definir o gênero Homo a bipedia estritamente terrestre. Nós vamos ver que isso só vai acontecer no próximo personagem que nós vamos abordar aqui. Então, assim, esses primeiros Homo ainda tinham
uma bipedia facultativa. Mas, como eu já disse, está aqui uma capacidade craniana, né, de 650 centímetros cúbicos, uma significativa retração da face, né, dentes pequenos e, finalmente, você tem uma arcada dentária que não é mais aquelas arcadas cujas fileiras, né, estão completamente paralelas. Você começa a ter um distanciamento dos terceiros molares, um em relação ao outro, começando a produzir uma arcada em forma parabólica, que é o que nós temos hoje, né? Então você pode pegar o chimpanzé, ver que as fileiras dentárias são paralelas, né? E que no nosso caso essa arcada dentária ela tem uma forma de parábola, né? E agora, quando a gente vai para o Homo habilis, ele já começa a, digamos assim, parabolizar a arcada dentária.